Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Henrique Nogueira da Gama. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre o que falaram durante a pandemia. Essa frase que foi repetida muitas vezes, salvar vidas. A economia a gente vê depois. O negócio é salvar vidas. Nós temos que ficar em casa, fique em casa. Frase repetida por políticos de esquerda, principalmente governadores, prefeitos, artistas, festivos, celebridades, intelectuais, médicos, infectologistas, todos eles foram a favor do fique em casa. E a economia se vê depois. E aí começaram a fazer medidas restritivas, fecharam lojas, fecharam todo o comércio, muita gente ficou desempregada, gerou fome, gerou miséria. E hoje nós estamos vendo a conta do que está se passando, não só no Brasil, como no mundo, que é a conta do fique em casa. Que a mídia, principalmente, divulgou, ajudou a difundir, foi cúmplice nessa história toda. Inclusive, jornalistas fecharam, ajudaram a fechar comércio, delatavam, jornalistas da Globo delatavam lojas que estavam abrindo por necessidade. Porque é muito fácil você dizer para uma pessoa fique em casa quando você tem a sua geladeira cheia, o seu salário todo mês na conta, mas aquele pessoal que precisa trabalhar, como o pipoqueiro da esquina, o camelô, a faxineira, enfim, essas pessoas, a diarista, essas pessoas precisavam trabalhar e elas não tiveram isso. Então, a economia hoje, nós estamos vendo no Brasil, principalmente, um desemprego altíssimo. Agora, aqui só não ficou pior foi graças ao governo federal, que hoje chamam o presidente Bolsonaro injustamente de genocida, de que ele é o responsável pela economia ruim. Não. Ele fez o que ele tinha que fazer, por ele deixava a economia aberta, porque não teve necessidade disso. O vírus não se alastraria por causa de lojas abertas e comércio aberto, nada disso. O vírus se alastrou por conta de aglomerações. E se tivesse feito a, aquilo que já tinham dito, né, que é o isolamento vertical, nada disso teria acontecido no mundo inteiro. Então, eu vou dizer aqui o que está acontecendo hoje nos países, o resultado do que aconteceu nos outros países, além do Brasil, por causa dessa política do fique em casa. O que resultou nisso? Tem uma ideia, nos Estados Unidos, o PIB caiu 3,5%. Foi a maior queda desde a Segunda Guerra Mundial, havendo, portanto, uma recessão brutal, com falências e desemprego. Essa fonte é do jornal É o País. A Índia, o PIB da Índia caiu 23,9%, porque eles isolaram cerca de 1,3 bilhão de habitantes. Foi um isolamento absurdo. Então, além do PIB ter caído 23,9% com relação ao ano anterior, houve um crescimento de apenas 3,1%, que para a Índia é pífio. Foi o menor aumento de 20 anos. Essa fonte é da Isto É Dinheiro. E também houve muita paralisação, né, na construção civil, na hotelaria, nos transportes, coisa que não aconteceu no Brasil, mas lá aconteceu, e também um êxodo de milhões de trabalhadores desempregados das grandes cidades. Quer dizer, houve uma grande tragédia econômica por conta desse isolamento lá na Índia. Portugal, o PIB caiu cerca de 8%, uma queda nunca vista desde 1928. Também com recessão, desemprego.
A fonte é o jornal Expresso. A França, por exemplo, a redução do PIB o PIB da França cresceu apenas 2,9%. O confinamento de pessoas resultou no pior desempenho da economia desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A atividade econômica se encontra a apenas 2/3 do seu nível normal. O mercado automobilístico, por exemplo, teve uma contração de 72%, que é um mercado fundamental para a França. Teve uma retração desse tipo, com desemprego, com, com lojas fechadas, como a gente já conhece. O Canadá, a retração do PIB no Canadá foi de 6,8%, um déficit de 252,3 bilhões. A fonte é o valor econômico. Na Austrália, uma contração de 7% da economia, entrando na primeira recessão após 30 anos de crescimento. Quer dizer, a Austrália sempre foi um país que teve crescimento e está enfrentando a primeira recessão depois de 30 anos. No Brasil, o PIB desabou 9,7% entre abril e junho deste ano. Nós estamos hoje com cerca de 14 milhões de desempregados e milhões de lojas e empresas fechadas, graças ao fechamento dos governadores e prefeitos. É esse fica em casa que resultou nisso, e podia ser muito pior se o governo federal tivesse aderido a isso, que tem que ficar bem claro, que o agronegócio não parou, a construção civil não parou, as grandes indústrias não pararam, e por isso, apesar dos preços elevados dos alimentos que hoje nós estamos vendo aí, a volta da inflação, por causa do fica em casa, não aconteceu pior, que seria o desabastecimento, porque o governo federal não aderiu a isso. E esse é o agradecimento que esses canalhas da mídia fazem, que é chamar o presidente Bolsonaro de genocida. Canalhas, porque eles corroboraram, a grande mídia, esses jornalistas adestrados corroboraram por esse fechamento maldito. A Alemanha, o varejo teve uma queda de 22% este ano, com uma contração na economia pior desde 1945. Aqui também a Itália, o PIB caiu 8,9% em 2020, resultando numa recessão brutal. A fonte é o UOL. A Argentina, eu já falei em vídeos anteriores, mas não custa repetir. 18,8 milhões estão abaixo da linha de pobreza na Argentina. Ou seja, 4 entre 10 pessoas são pobres na Argentina. Uma tragédia. Um governo comunista que foi o maior lockdown fez o maior lockdown da história da América Latina, um lockdown inútil e extensivo, porque as mortes só aumentaram, e hoje a Argentina está vivendo uma inflação de 51,4% e 9,64% da população desempregada. Ou seja, havendo fome, miséria, muitas pessoas estão comendo restos de alimentos, porque restos de lixo, está havendo desabastecimento, como eu já falei em vídeos anteriores, até porque os produtores estão abandonando as terras, porque não aguentam o elevado tributo, e a Argentina, que sempre foi um país produtor, está tendo que importar alimento. Enfim. Esse é o resultado dessa política absurda e sem sentido adotada. Ou seja, os políticos de todo mundo, subordinados aos interesses da China e da máfia da nova ordem mundial, que têm interesses pela sua própria indústria farmacêutica, que lucrou bilhões por causa das vacinas, né? E a China, que acabou crescendo nesse período,
Esses políticos é que são responsáveis por toda essa tragédia que está no mundo. Com a cumplicidade da grande mídia, dessas celebridades, desses artistas, desses médicos infectologistas que acabaram corroborando para isso tudo. E quem está pagando a conta somos nós, o povo. E isso tem que ter um dia, tem que ser levado a uma investigação, um julgamento, porque é inconcebível que isso tenha acontecido. Tem que ser investigado isso. É a minha opinião. Foi um verdadeiro crime contra a humanidade o que aconteceu no Brasil e em todos os países que adotaram a política do fechamento, porque não havia necessidade. Até hoje, não me convence que isso reduziu, porque não reduziu as mortes, mas deixaram uma conta salgada para todos nós, uma conta amarga, que é essa recessão brutal que o mundo ocidental está vivendo. Não só o mundo ocidental, mas que também países do Oriente, como a Índia, estão vivendo, mas que o resto do mundo está vivendo. Enfim, por hoje é só. Eu peço que compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, curtam e vamos em frente. Muito obrigado.